sobre essa palavra, onde a graça. Aí, discorrer aí nessa palavra, você entender que essa graça nos alcançou de uma forma poderosa, assim como alcançou essas pessoas na qual cita nessa palavra. A palavra vem nos dizer no livro de Josué, no capítulo 6, e o versículo 22 e o versículo 23. Diz a palavra do Senhor: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tem jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e os seus irmãos e tudo quanto tinham. Tiraram também todas as suas famílias e puseram-nos para fora do arraial de Israel. Amém? Louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nesta noite, ó Pai, aqui está a Tua palavra. Em nome de Jesus, onde esta mulher foi alcançada através da promessa, através de uma aliança que foi firmada, e essa aliança foi cumprida, porque quando nós honramos o Senhor, quando nós cumprimos a palavra do Senhor, a promessa dele nos alcança. E nesta noite nós fomos alcançados por essa promessa, nós fomos alcançados por esta graça. Aleluias, louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, a Bíblia vai nos falar quando Josué envia os espias para espiar a terra de Jericó, aonde o Senhor tinha promessa de dar esta terra ao seu povo. A palavra diz, o versículo primeiro diz assim: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então estava trancada, estava fechada. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e os valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. Aqui era a instrução do Senhor para derrubar as muralhas de Jericó. E olha só que Deus é bem específico. E assim também nós precisamos ser específico com Deus. Às vezes específico como, pastor? Querido, você pode falar com Deus assim como você fala comigo. Pastor, eu estou precisando disso, disso e disso. Pastor, eu preciso fazer isso e isso e isso. Dá certo? Assim você tem que ser específico com Deus. E Ele vai te responder o que você deve ou não fazer. Porque Deus é o nosso melhor amigo. Amém? Aleluia, Deus é o nosso melhor amigo. E Deus dá as ordenanças ali para Josué. Aleluia. E o versículo 5 diz assim: e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro,
ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo. Querido, não foi usado na força, não foi pela força, foi pela obediência. Foi pela obediência conforme Deus tinha ordenado. Foi só pelo toque da buzina, foi só pelo grito dos sacerdotes e dos levitas que ali estavam. E quando o Senhor manda nós fazer alguma coisa, obedeça. Porque se você obedecer, vai cumprir aquilo que Deus falou. Agora, se nós não obedecermos, não vai acontecer. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, e o muro da cidade caiu abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, o filho de Num, o sacerdote, e disse-lhe: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. A arca significa, igreja, a presença de Deus. Tem um louvor aí que eu já mandei para a irmã Maria, não sei se ela ouviu. É um hino bem lindo, perto da presença. E essa presença simbolizando, a arca de Deus simbolizando a presença de Deus. E essa presença precisa nos seguir. Mas para isso eu preciso estar perto. Para isso eu preciso estar buscando. Para isso eu preciso estar em intimidade, em comunhão. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E o versículo 9 diz: e os armados iam diante do sacerdote que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué lhe tinha dado ordem, dizendo: não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairás palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, e rodeando-a uma vez, vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes levaram as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, e iam andando e tocando a buzina, e os armados iam diante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca, e o sacerdote ia andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e tornaram para o arraial, e assim fez 6 dias. Olha, você vê que aí a palavra vai falando, ordenando cada dia. Eles iam e rodeavam a cidade, e voltavam para o arraial, e aí passava ali. Aí na madrugada seguinte tornava a voltar, e rodeava novamente a cidade. E assim foi cumprindo segundo a vontade do Senhor, segundo as ordens do Senhor. E por que às vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas? Porque Deus dá uma ordenança para nós e nós não obedecemos. Porque Deus fala, faz assim, faz assim. Nós queremos fazer assado e assado, assado e cozido. É para fazer assim, irmão? Vamos fazer assim. Vamos obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes nós estamos sacrificando e não estamos obedecendo. E aí, quando não há obediência, irmão, não tem também vitória. Nós podemos dizer que Josué também falhou quando ele não obedeceu, quando ele não buscou a Deus, ele pereceu. Mas quando ele buscava ao Senhor, ele tinha vitória. E assim é nas nossas vidas. Se você busca a Deus, você vai ser bem-sucedido. Se você busca a Deus, você vai ter vitória. Mas se você não busca, você vai perecer. É só Deus para nos ajudar, pastor. Aleluia. E sucedeu
Porque ao 7º dia, madrugada, ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. E naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. Num dia só, 7 vezes rodearam a cidade. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Aleluia! Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, e ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Aleluia! Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal, de ferros, são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Gritai, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo. Aleluia! E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os velhos, até os bois e o gado miúdo e ao jumento. Porém Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra. Às vezes até pregando, nós falamos que quem espiou a cidade foi Josué e Caleb. Não foi Josué e Caleb que espiou a cidade. Foi 2 jovens enviados por Josué. Josué e Caleb foram os que entraram na terra prometida. Está entendendo? Josué e Caleb foram os que entraram na terra prometida. Mas os espias foram outros 2 que vigiaram sobre as ordens de Josué, que eles vigiaram e vieram trazer a notícia. Porém Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tem jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai e a sua mãe, e os seus irmãos, e tudo quanto tinham, tiraram também a todas as suas famílias, e puseram do lado de fora do arraial. Aleluia! Aí nós vamos entender como nós somos, quem foram alcançados por causa dessa grande graça. E nós vamos ver aqui na palavra, aleluia, a palavra vem nos descrevendo, esse texto nos revela como Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, foram alcançados pela graça de Deus de uma maneira inexplicável. Por quê, igreja? De uma maneira inexplicável. Raabe, ela era uma mulher, uma prostituta, ela era uma pecadora, mas quando os espias chegaram lá para espiar a terra, quiseram matar ele, e ela escondeu esses espias na casa dela, ocultando para que eles não fossem mortos, para que eles não fossem pegos. E na manhã seguinte elas fizeram com que eles descessem pela janela do lado de fora e ficassem livres. E eles voltaram trazendo as notícias para Josué. A Bíblia é o livro da graça de Deus. Na Bíblia são relatadas histórias da graça divina em meio aos erros humanos. Porque, igreja, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas ainda com as nossas falhas, com os nossos pecados, essa graça se abrangeu e nos alcançou. A palavra do Senhor diz que essa graça na qual nos alcançou é que nos trouxe salvação. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Através da sua morte no Calvário, através do seu sacrifício, derramando o teu sangue, o seu corpo sendo moído, para que nós tivéssemos acesso a essa graça. Essa graça
na qual hoje nós usufruímos. Essa graça na qual hoje nós tomamos posse. Hoje nós somos livres. Antes nós éramos escravos, mas hoje nós somos livres por causa dessa graça. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 3 ao 5, ao lermos a história dessas 4 mulheres, veremos que a graça é mesmo um favor divino e merecido, estendido a todos nós. Mateus, no capítulo 1, no versículo 3 e 5, diz aí a palavra do Senhor. Ana Paula, por favor. Mateus 1, 3 ao 5. Aleluia. E Judá gerou a Tamar, e a Pérez e a Zerá. E Zerá gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Quem é Arão? Arão, irmão, aleluia, é aquele que ajudou a Moisés na sua trajetória, né? E a graça foi derramada, foram alcançadas sobre as nossas vidas. O malfeitor que morreu crucificado ao lado de Jesus, Deus o alcançou, Jesus o alcançou, a graça divina e a sua última hora, ou talvez minuto da sua vida, quando aquele homem está lá, crucificado do lado de Jesus, e ele fala para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem estava ali condenado à morte, mas ali a graça do Senhor chegou e o alcançou. E o que é que Jesus responde para aquele homem? Ainda hoje, aleluia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo no capítulo 23, versículo 39 ao 43, quando Jesus está crucificado, ali, ao lado de 2 malfeitores, um à direita, outro à sua esquerda, um zombando de Jesus, e o outro reconhecendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E aí, o que acontece? Quando aquele homem reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde o que para ele? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. E querido, é isso aí, quando nós reconhecemos a graça de Deus, isso acontece nas nossas vidas. Jesus respondendo a nossa oração, Jesus respondendo o nosso pedido. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A mulher adulta, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, quando aquela mulher foi apanhada em adultério, ela merecia? Merecia. Porque ela tinha pecado, foi pega no alto adulterando. Mas o que Jesus fez? Derramou sobre ela a graça, derramou sobre ela o perdão, e foi assim que ele fez comigo e com você. Nós vivíamos errando, pecando, fazendo tudo que o diabo gostava. Aí até que um dia, alguém perguntou: quantos aqui querem aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador? Eu nem me vi, quando eu vi já estava no pé do altar, com as mãozinhas para cima. Aleluia. Me lembro como hoje, igreja, me lembro como hoje, que sensação, que alegria, quando eu pude levantar a minha mão e fui lá na frente, eu, a minha casa, eu, a minha esposa, a Daniela, levantamos a mão e fomos lá na frente, receber a oração, e dali começou a grande obra, e dali começou o trabalhar de Deus na minha vida. A graça do Senhor me alcançou, a graça do Senhor me resgatou. E aí aquela mulher é apanhada em adultério, e levam aquela mulher perante Jesus e falam: mestre, essa mulher foi apanhada no ato adulterando. E na lei do Moisés nos manda
que essas tais sejam apedrejadas até a morte, e tu que dizes? Ai, meu Deus. Mas Jesus, cheio de graça e de misericórdia, nem dá atenção para aqueles homens. Porque eles estavam se fazendo juiz, sendo réus. Jesus continua escrevendo na areia. Até minha esposa falou disso ontem, né? Falou disso ontem, falou? Né? Ninguém sabia, né, pastor? Ele podia estar escrevendo a sentença dela. Sua passagem está livre, o seu passaporte já está carimbado para o reino dos céus, aleluia. Louvado seja Deus. E aquela mulher ali esperando, e todo mundo armado com pedras para apedrejá-la. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Sabe o que você deve fazer com as pedras que lançam sobre você? Constrói um altar. Constrói um altar e nele faz o seu sacrifício. Aleluia. Em nome de Jesus, nesta noite, que nós possamos, ainda aquilo que lançam contra as nossas vidas, faz um altar e apresente ao Senhor. Aleluia. E aquela mulher, queridos, ali, que com medo das pedradas, com medo ali do que poderia acontecer. E eles insistiam, e aí, o Senhor, o que você não vai fazer nada? O Senhor não vai dizer nada? Jesus, cheio de sabedoria, o Espírito Santo tinha tomado ele e disse para aquela multidão: aquele que não estiver pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E continuou a escrever. E continuou a escrever na areia. Sabe o que aconteceu, igreja? A palavra diz que foi saindo desde o mais velho até o mais moço. E ficando só Jesus e a mulher no meio ali, que estava ali no meio. Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Vai e não peques mais, eu também não te condeno. Querido, mas é assim, a nossa vida tem que ser mudada. Aquela mulher recebeu essa graça, ela não merecia, mas a graça do Senhor o alcançou. Eu creio que daquele dia em diante ela foi uma nova pessoa, ela foi transformada. Porque a graça de Deus nos transforma. Não pode você continuar na igreja e viver a mesma vida, pecando, errando, fazendo tudo que você fazia antes. Não, tem que haver mudança de vida, tem que haver transformação, porque senão a palavra não está entrando em você. E eu creio que aquela mulher saiu dali sendo outra pessoa. Você sabe por quê? Porque Jesus apagou o passado dela. Ela não vai mais ficar lembrando daquilo, porque ela vai pensar agora a coisa para frente. O passado passou, irmão. Quem vive do passado é museu. Nós não, nós vivemos do hoje, porque o hoje, o amanhã é passado. Ontem é passado. Aleluia. O que nós estamos vivendo agora, amanhã é passado. Então não vamos viver do que passou. Vamos viver do que nós estamos vivendo agora, é hoje, o momento é agora. Porque essa graça já foi derramada, ela foi liberada sobre mim e sobre você. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E quando nós entendemos essa graça, e quando nós aceitamos essa graça, e quando nós deixamos que essa graça venha transformar as nossas vidas, aí nós começamos a entender o trabalhar de Deus. Porque até então nós não entendíamos, nós não sabíamos o projeto que Deus tinha na minha vida e na sua vida. E nós muitas vezes ficamos muito tempo achando que está certo e fazendo errado. Até que nós possamos descobrir que essa graça, que esse favor não merecido, que nós não merecemos,
venha fazer a mudança nas nossas vidas. E aí nós começamos a entender, meu Deus, é assim? Por que eu não abri meus olhos antes? E muitas vezes nós estamos, querido, com os nossos olhos fechados, não enxergando o sobrenatural, não enxergando o espiritual. E nós precisamos pedir a Deus para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos entender o mistério da graça de Deus sobre as nossas vidas. E é bom quando nós entendemos. E hoje lá em casa, lá no culto de mulheres, foi coisa maravilhosa. Deus ainda fala, irmão. Deus continua falando conosco. Mas nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Testemunhos maravilhosos ali. Nós podemos ver que a glória de Deus manifesta no nosso meio. E eu fiquei maravilhado de ver a irmã contando o que Deus fez, o que Deus está fazendo. É coisa gloriosa. Na quarta-feira, a irmã testemunhando que aquela irmã, ela chegou lá na igreja, arrastando. Ela chegava pendurada nos outros, alguém segurando a mão dela para ela chegar lá. E nesta semana ela chegou lá testemunhando, um médico falou que eu só vou voltar lá daqui a 1 ano por causa disso. As pernas fortalecidas, mas isso, irmão, é o poder de Deus, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, mas eu preciso dar lugar, eu preciso me esforçar. Às vezes as pessoas querem receber, mas não querem dar nada. Não esforça, igreja. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e aquele que se esforçar, se apoderará dele. Nós queremos tudo na mão, pastor, tudo na mão. O pastor Carlos prega aqui, né? Está igual a chama-enxuga. Uma dá, a outra me dá. Eita glória. Não, irmão. A palavra do Senhor diz que é dando que se recebe, irmão. É abençoando que você é abençoado. Vamos abrir a mão, vamos abrir nosso coração, vamos dar algo para o Senhor. E Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem coisas maravilhosas, irmão, para nós. Ainda que o mundo está um caos, ainda que parece que o povo não está falando, está ruim nada. A misericórdia de Deus ainda está estendida sobre as nossas vidas, mas permaneça na presença do Senhor, que as misericórdias do Senhor não vai deixar que você seja consumido, porque a misericórdia do Senhor é tremenda, ela é de eternidade a eternidade, e é por causa dessa graça que nós ainda estamos aqui, porque a misericórdia do Senhor não tem fim, porque se ela tivesse fim, nós estávamos perdidos. O homem perdeu o temor de Deus. O povo, o mundo está distante de Deus, não quer mais ouvir a voz de Deus, não quer mais ouvir uma palavra. Não quer mais ouvir uma palavra de salvação, não quer ouvir palavra de correção, não quer mais ouvir palavra de exortação, não. É só de bênção, é só de prosperidade, irmão, para com isso. A prosperidade não vai entrar lá no céu. É tempo de buscar o reino de Deus. É tempo de buscar as coisas de Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar as coisas lá de cima, porque lá são eternas, mas as daqui da terra são passageiras, são temporais. E às vezes nós estamos correndo atrás de tantas coisas. As pessoas pedem um trabalho, Deus, eu quero trabalhar. Aí vem na igreja todo dia quando está desempregado. Vem. Quando arruma um trabalho, agora não tem mais tempo para a igreja. Não tem mais tempo de buscar a Deus. Pastor, agora não dá não, pastor. Estou trabalhando, agora não tem mais. Aí no dia que pode, não vem. Podia esforçar. Igreja, eu não gosto de chegar na igreja atrasado. Mas se for para mim chegar na igreja, vamos dizer assim, eu estou trabalhando, né? O culto começa às 7 horas. Se for para chegar aqui 7h30, eu venho. Do que não vim. E às vezes, mas eu não vou não. Tem dia que eu chego aqui bravo, porque eu não gosto de chegar atrasado. A gente mora longe, olha lá.
Não estou culpando ninguém, irmão. O culpado sou eu. O culpado sou eu. Certo? É? Eu não tenho que achar culpado, não. O culpado sou eu. Porque eu não policiei. Não é verdade? E quando nós entendemos, irmão, que Deus é bom na nossa vida, quando nós fazemos para Deus, você pode ter certeza que a vitória vem, o retorno vem, a bênção vem, o livramento vem, as portas se abrem, o diabo se foi da nossa presença, porque nós estamos trabalhando é para o reino, nós estamos trabalhando é para Jesus, e é Ele que vai pagar o meu e o teu salário, é Ele que vai dar as bênçãos na qual você precisa. Aleluia! Não fique dependendo de ninguém, dependa do Senhor. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um do outro, mas depender somente de Deus. Não fique dependendo de fulano, de ciclano, não. Dependa do Senhor. É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te livrar, é Ele que vai suprir a tua necessidade. Eu não estou falando para você que você não pode, não, nós precisamos um dos outros. A palavra fala que ajuda uns a levar a carga uns dos outros. Nós precisamos ser irmãos em Cristo para todas as coisas. Mas depender somente do Senhor, não fique dependendo dos outros. Eu dependo dele, eu dependo dela. Não, você tem que depender de Jesus Cristo. É Ele que vai te suprir, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai fazer você chegar aonde você tem que chegar. Mas essa graça, ela está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia. Jesus. Lucas 8, versículo 1 ao 3, vemos que Maria Madalena e tantas outras mulheres foram alcançadas e foram maravilhosas pela graça divina. Lucas capítulo 8, aleluia. Olha lá. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Quem era que estava fazendo esse trabalho? Jesus Cristo e os seus discípulos, né? Ele estava indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e falando e ensinando. E olha aí, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, aquela que ele tinha expulsado um monte de demônio, olha só, foi alcançada também pela graça, né? E Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes, olha, o cara que queria matar Jesus lá lá atrás. Aleluia. E Susana e outras mulheres que serviam com os seus bens, elas também foram alcançadas. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades, ter com ele, disse por parábola, louvado seja Deus, um semeador, aí pronto. Aí já entrou na semente, aleluia. E o que é a semente? Jesus estava semeando, ele falando por parábola, mas ele já estava semeando. Você tem sido um semeador? Você tem semeado? Presta atenção, porque o que você semear, isso também você vai colher. Então vamos tratar de plantar uma boa semente, porque a semente que você plantar um dia ela vai nascer, e essa semente vai dar fruto, e esse fruto vai ter que ser colhido. Porque a palavra fala que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Planta o amor, planta a misericórdia, planta o perdão, planta todo o bem, e você vai colher o bem. Em nome de Jesus, que nesta manhã, nesta noite gloriosa, nós possamos aí entender que essas mulheres foram alcançadas pela graça, não mereciam, mas Deus o alcançou, Deus aí curou, Jesus libertou dos espíritos malignos, das enfermidades. A graça divina alcançou estas mulheres.
Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. A graça de Deus é um favor imerecido, inexplicável de Deus. Essa graça é um favor imerecido e inexplicável de Deus. E em meio a uma geração corrompida, na qual estão vivendo nos dias de hoje, uma geração corrompida, corrupta, uma geração condenada à destruição, uma geração que está vivendo dias caóticos, dias difíceis, porque não aderiu a essa graça, porque não aceitou essa graça. Mas nós podemos ver que Noé, a palavra fala que Noé, divinamente avisado por Deus, lá em Gênesis, no capítulo 6, fala sobre a arca, onde Noé foi avisado para que ele pudesse construir a arca, e a graça de Deus foi com Noé e a sua família, salvando do dilúvio, né? E aí nós podemos entender que a graça de Deus nos alcança. Quando Deus tem um propósito na vida da mulher de Deus, Ele vai fazer com que essa graça seja alcançada. Louvado seja Deus, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E eu quero dizer para você que quando você, nós aceitamos essa graça nas nossas vidas, nós começamos a enxergar as coisas de uma maneira mais clara. Porque a graça de Deus, ela não vai trazer confusão na tua vida, mas ela vai trazer esclarecimento, ela vai trazer bênção, e ela vai fazer com que você possa entender o que Deus quer para a tua vida. E aquilo que é graça, você vai perceber facilmente. Aleluia, louvado seja Deus. Meu Deus, quando é bom, como é maravilhoso, Deus, ó Pai, nós entendermos que o Senhor nos ama. Aleluia. No meio de uma sociedade pagã, Esther alcançou graça perante os olhos de todos os que viam. Então, ali nós podemos ver que quando o povo judeu estava ali sendo, ali no reino de Assuero, a Esther, ela entrou perante o rei, e ali a graça fez com que ela entrasse. Ela não foi convidada, mas quando o rei viu ela, ele levantou o cetro para ela e ordenou para que ela entrasse. Porque quem entrasse na presença do rei sem ser convidado seria morto. Mas a graça de Deus estava sobre ela, porque ela buscava, ela estava clamando, buscando pelo povo. E ali Deus deu graça. E ela entrou na presença do rei, e o rei ali concedeu o seu pedido. O rei concedeu ali o seu pedido, e ela foi ali abençoada. Aleluia. O Salmo 63, versículo 3, o salmista chega a afirmar que a benignidade, a graça de Deus é melhor do que a vida. Abre lá, Paula, no Salmo 63, no versículo 3, porque a benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Aleluia. Então, a graça de Deus é a melhor coisa nas nossas vidas. Por isso, nós temos motivo para glorificar e exaltar esse Deus, por causa dessa graça que um dia nos alcançou. E quando nós entendemos, igreja, que essa graça, a palavra diz lá no livro de Efésios, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Pela graça sois salvos. Não foi por merecimento. Ah, Maria, você é boazinha, Maria. Não. Foi a graça. Porque é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Não vem de mim, não vem de você. É dom de Deus de salvar. É dom de Deus em perdoar. É dom de Deus em libertar. E nós precisamos entender, irmão, que é por essa graça que hoje você está sentado neste banco, que hoje você saiu da sua casa. Hoje eu vou louvar o Senhor. Hoje eu vou glorificar o Senhor. Hoje eu sei que Deus tem algo para mim. Hoje eu sei que Deus vai falar ao meu coração.
Aí quando nós entendemos, quando nós não valíamos nada, a palavra diz que nós não valíamos nada, mas Jesus ainda, não olhando para a minha fraqueza, para a tua fraqueza, para o teu pecado, mas Ele falou: Pai, eu vou morrer por eles, eu vou salvar eles, eu vou descer, eu vou fazer, Pai, aquilo que o Senhor me mandou fazer. E obedeceu, e Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, entender essa graça, entender que você não é merecedora, mas foi a graça de Deus que te alcançou, foi a graça de Deus que foi derramada e chegou até nós, porque não era para nós, mas nós alcançamos. Por que nós alcançamos? Porque muitos rejeitaram, e para quem era, não receberam, desprezaram, aí ficou para nós. Aleluia. Louvado seja Deus, e que essa graça venha fazer parte da minha e da tua vida, que nós possamos nesta noite entender que a graça de Deus venha estar nas nossas vidas. Aleluia. Na pessoa de Jesus Cristo, a misericórdia, a graça, a verdade encontram, e a justiça e a paz se beijam. No Salmo 85, no versículo 10, Salmo 85, versículo 10, olha o que a palavra diz para nós, olha que coisa maravilhosa. A misericórdia e a verdade se encontram, e a justiça e a paz se beijaram. Que coisa linda, porque, irmão, tem que andar junto. A paz, a comunhão, a alegria, tem que andar juntos. Como é maravilhoso, a palavra diz lá no Salmo 133, versículo 3, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Isso gera alegria no coração de Deus, quando nós encontramos, nós nos achegamos e estamos juntos, no mesmo espírito, numa mesma fé, numa mesma esperança, cultuando o mesmo Deus, sem divisão, né? Estamos aqui, ninguém é melhor que ninguém é mais bonito que ninguém é mais sábio que... Não, somos todos iguais, estamos aqui aprendendo, estamos aqui entendendo o propósito de Deus nas nossas vidas. E quando essa graça nos alcança, quando essa salvação nos alcança, isso é o prêmio na qual todos nós já estamos buscando. E aguardando aquele dia em que o Jesus vem nos buscar, aguardando a sua vinda, para Ele dizer: vinde benditos de meu Pai. Aleluia! Como vai ser lindo naquele dia, quando o Senhor vir nos encontrar nos ares, porque Ele não vai mais pisar nessa terra, mas Ele vai vir nos ares para buscar a sua igreja. Você tem pensado nisso? Eu não canso de imaginar, quando eu vejo o sol perto de se pôr e aquelas nuvens desenhadas, aleluia, com o reflexo do sol meio avermelhado, e eu contemplando, eu olho, vendo como... Aí eu fico imaginando Jesus chegando com aquelas vestes brancas, com seus braços abertos, chamando a sua igreja, aleluia. Como é maravilhoso, igreja, você poder contemplar uma visão dessa. É maravilhoso. E eu fico olhando e falei: meu Deus, como vai ser aquele dia? Você já parou para pensar, irmã Célia, como vai ser aquele dia, o Senhor com seus braços abertos sobre aquelas nuvens e falando: vinde benditos de meu Pai, entra no gozo do seu Senhor, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Igreja, nós precisamos anseiar, nós precisamos querer isso, porque se você não tiver desejo, se você não anseiar, você vai cansar, você pode desistir, mas começa a contemplar o Senhor vindo te buscar, começa a contemplar o Senhor vindo nas nuvens buscar a igreja, arrebatar a igreja subindo e deixando tudo para trás. Você não vai levar nada, nós não vamos levar nada. Mas esteja preparado, porque a qualquer momento a trombeta vai socar. Ah, meu Deus! E no dia que essa trombeta tocar, no dia que essa trombeta soar, Senhor, e a tua igreja está subindo,
Ah, meu Pai, como vai ser maravilhoso esse dia. Como vai ser maravilhoso o dia dessa tão grande graça, papai, onde nós vamos encontrar com o Senhor, onde nós vamos, Deus, ó Pai, chegar ali, Senhor, diante dos anjos de Deus e declarar que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, em nome de Jesus, ó Pai, que este dia que se aproxima, papai, com a velocidade tão grande, meu Deus, a palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se hará, mas aquele perseverar até o fim será salvo. E a palavra também fala que o Senhor abreviaria esses dias. Sabe por quê? Por causa dos escolhidos. Por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. E nós estamos percebendo que os dias estão passando tão depressa, mas tão depressa, gente. 1º de janeiro foi ontem, parece que foi ontem. Nós já estamos no meado de março. Já parou a pensar? A velocidade que está indo, o tempo está tão assim que você não percebe que o tempo está voando. Parece que eu fiz 18 anos ontem, já vou fazer 59. É muito rápido. Ó, ficou viúvo parece que já tem quase 2 anos já, né? Já vai para 3 anos. Parece que foi ontem que ela estava com nós aí. Eu lembro disso. Entendeu, igreja? Está assim, ó. Por isso nós temos que buscar o Senhor. Por isso nós temos que apressar. Apressa, desperta tu que dorme. Porque o Senhor tem pressa. É hora de nós buscar, é hora de nós nos apresentar ao Senhor, é hora de nós querer mais do Senhor, é nós prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, não me deixe ficar, Senhor, eu quero subir. É hora de nós nos apressar, é hora de nós correr para os braços do Senhor, é hora de nós falar: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, porque eu não estou suportando. Tira de mim tudo aquilo que não provém do Senhor, e me ajuda, Senhor, a conhecer o Senhor cada dia mais. A palavra diz no livro de Oséias, no capítulo 6, que nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Devemos conhecer o Senhor a cada dia. E aleluia. Somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Romanos capítulo 3, no versículo 24. Aleluia. Que nós somos justificados gratuitamente por essa graça. Sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aí o versículo 25 diz, vê aí o versículo, tem? Ao qual Deus, olha só, propôs para propiação pela fé no seu sangue, graça, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, na qual nós tínhamos cometido, sob a paciência de Deus. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus está nos esperando. Já pensou, João? Quanto tempo eu disse não? Quanto tempo eu falei: um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. Foi 33 anos de espera. Foi 33 anos de renúncia. Renunciando a Jesus. Quanto tempo nós ficamos aí esperando dias melhores para fazer tal coisa? Não, irmão. O tempo é hoje, o tempo é agora, a hora é agora. A hora é agora. Fica esperando para depois, não. Será que eu vou ter tempo depois, Larissa? O tempo é hoje.
O tempo de reconciliação é hoje. O tempo de pedir perdão é hoje. O tempo de consertar é hoje. Porque talvez amanhã não tenha tempo. Aleluia. A qual Deus propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Louvado seja Deus, Deus foi paciente, Deus foi longano para conosco, esperando nós querer, por causa do livre-arbítrio que Ele deixou para nós. Ele tem o direito de escolher se Ele quer ou não, Ele não força ninguém. Deus não obrigou você, Deus não me obrigou a aceitar Ele não, querido. Você é livre para querer ou não. Eu falo com os meus filhos, meus netos hoje. Eu nunca vi um traficante obrigar ninguém a usar droga. Você é livre para dizer sim ou não. Ele te oferece. Se você aceitar, beleza. Ele não obriga. E assim é Deus com nós. Deus não nos obriga a fazer nada. Ele deixou, mostrou para mim e para você o caminho do bem e do mal. Ele deixou, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Aqui. Aí vai de nós, querer ou não, obedecer ao Senhor. Obedeça. Seja obediente e você vai ser bem sucedido. Em nome de Jesus. Efésios, capítulo 2, no versículo 8, pela graça somos salvos. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Livro de Efésios, no capítulo 2. Aleluia. Olha lá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus os preparou para que andássemos nela. Então, querido, não é pelas obras para nos vangloriar, mas eu faço, mas eu isso, mas eu aquilo. Não, não é pelas obras, não é, é pela graça. E foi pelo favor não merecido, na qual o Senhor Deus fez por mim e por você. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, ó. Não é pelo que você faz, não. Porque senão você pode se vangloriar. Eu sou, eu faço, eu isso, eu aquilo, eu prego, eu canto, eu... Não, querido, não é por isso não. Não é por isso não. Não é por merecimento não. É por graça, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Para as quais Deus preparou para que nós andássemos nela, nas boas obras. Aleluia. Então não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, não é por merecimento, mas é por graça, é por obediência que essa graça vem e nos alcança. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Aleluia. E eu quero só concluir esta mensagem dizendo para você que o Espírito Santo, aleluia, que o Espírito Santo de Deus é a garantia mais valiosa que o Pai nos ofereceu para assegurar todos os privilégios estabelecidos na nova aliança. O Espírito Santo é o nosso seguro de fiança, aleluia. Olha aí, querido, o Espírito Santo é o nosso seguro de fiança. Ele nos fiançou diante do Pai por causa desta graça que nos alcançou, aleluia. Louvado seja Deus. Ele é o nosso garantidor. Ele é a nossa garantia maior, aleluia. Ele falou, eu vou
mas eu vou deixar o Consolador. Ele vai ajudar vocês, ele vai ajudar vocês a decidir, ele vai ajudar vocês a discernir o bem e o mal, ele vai ajudar vocês, ele vai livrar vocês de todo o mal, ele vai dar direção. E é por causa dessa graça que ele deu para nós o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo nós somos o quê? Uma lata vazia. Então vamos buscar o Espírito, vamos encher desse Espírito, para que essa graça continue dentro de nós, para que essa graça continue dentro de mim, dentro de você, para que o mal não nos toque, por causa da presença do Espírito Santo. Ontem eu estive conversando com a moça, ela trabalha numa casa de ração, e ela falando sobre a presença do Espírito Santo. E nós começando ali, e eu falei, meu Deus, como é maravilhoso a gente falar com pessoas que entendem o mesmo processo, que entendem que falam a mesma língua. E isso é maravilhoso, né? Aí a gente testificando ali da graça de Deus, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Falei, Senhor, eu não quero que esse Espírito saia de mim, mas que ele permaneça cada dia dentro de mim, aquecendo o meu coração e me dando força para prosseguir. Aleluia. Querido, na qual nós não merecia, mas o Senhor se fez graça por mim e por você, diante de ti. Espírito Santo, nesta noite que o Senhor venha tocar em cada coração. Pai, tirando tudo aquilo que não provém do Senhor, que a sua graça seja derramada nos corações, que nós possamos entender, papai, que o melhor do Senhor ainda está por vir. Ajuda nós, Pai, na nossa fraqueza, nas nossas limitações, ó Deus, e nos capacita a suportar no dia da aflição, no dia da angústia, que o Senhor venha nos fortalecer, papai, porque nós sabemos que o dia ruim virá, mas o Senhor é um Deus que está nos dias bons, mas é um Deus também que está nos dias ruins para nos ajudar a vencer esses obstáculos. Em nome de Jesus, dá saúde, Pai, àquele que esteja com enfermidade. Pai amado, que o Senhor possa abrir porta para aqueles que estão desempregados. Em nome de Jesus, o Senhor possa livrar da maldição do vício, Pai, aquele que está viciado. Em nome de Jesus, Pai, não atenta para as nossas fraquezas, meu Deus, mas atenta, meu Deus, Pai, para o nosso desejo, a nossa vontade de vencer, a nossa vontade de crescer, Pai, na Tua graça, na Tua presença. Em nome de Jesus. Espírito Santo, ajuda nós nesta noite, Pai. Eu oro e já te agradeço, porque eu sei, meu Pai, que o Senhor é fiel. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar sabedoria a cada dia, para que possamos, meu Pai, pregar o teu amor, pregar a Tua palavra, em nome de Jesus. Graça te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Igreja, aplauda ao Senhor nesta noite. Eu quero passar a palavra ao pastor Paulo nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus te guarde e te abençoe. Amanhã nós estamos no culto lá no Lealdade, a partir das 9 horas da manhã. E amanhã também tem a oração, aqui às 9 horas. Depois talvez vai ter evangelismo, né, pastor? Ah, você vai sair. Mas glória a Deus, mas está aí. Os trabalhos estão abertos, as oportunidades estão aí. Quer trabalhar, irmão? Vamos trabalhar. Vamos botar a mão na arada. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, que aquele que põe a mão na arada e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Então não olha para trás. Vamos avançar. Vamos para frente. Amém? Louvado seja Deus. Pastor Paulo está aqui para orar e encerrando esse culto. Em nome de Jesus, você aplaude o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor.